Bem, eu imagino que todos vocês devem conhecer a Getrotech, tá? A gente fez a divulgação do nosso webinário pelas nossas redes sociais, tá? Para quem não conhece a Getrotech, ela é uma empresa que já tem mais de 17 anos no mercado. A gente atua em todo o território nacional. Principalmente a gente trabalha com equipamentos de teste e medição voltados para a área de engenharia, manutenção, a parte de instrumentação, e também temos uma divisão que trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento, parte de qualidade, laboratório de testes, tá? No nosso portfólio, a gente sempre trabalha com ferramentas de alta tecnologia, tá? Então, sempre procurando novidades de mercado. O intuito desses webinários sempre é passar alguma novidade. A gente tem feito vários com tecnologias novas para o setor automotivo, então linguagens de programações novas. A gente fez também um webinário para análise de teste de baterias, que é um negócio que está muito em alta, o pessoal sempre está precisando cada vez mais estar conectado, ter um suprimento de energia constante. Então a gente tem feito isso na parte com outros parceiros, como a Tektronix, que também é do grupo da Fluke. A gente tem feito apresentações de linguagens novas de programação, utilização de produtos novos e novas tecnologias. Tá? Na Getrotech, a gente prioriza muito a parte técnica. A gente costuma fazer muito os treinamentos técnicos operacionais dos produtos. A gente desenvolve, tem o pessoal da engenharia aqui que desenvolve a aplicação de... Geralmente, quando o cliente tem alguma necessidade, ele não tem ao certo, não sabe ao certo como fazer uma medição e tudo, a gente trabalha fazendo em parceria com os clientes, fazendo esse desenvolvimento do que pode ser usado, a melhor maneira de estar fazendo uma determinada medida para uma necessidade do cliente. Também faz startup de processos, então a gente comercializa, por exemplo, registradores que eles vão estar ligados no meu processo, gerando um sinal para um controlador, coisas do tipo. A gente acompanha também esse startup dos equipamentos de teste e medição que a gente trabalha, e mais para a parte teórica a gente participa, faz esses webinários, seminários técnicos na própria empresa, tá? É que com esse negócio da pandemia a gente tem segurado um pouco, mas a gente faz muito workshop dentro da empresa, então a gente leva as nossas soluções para a fábrica do cliente, mostra o que tem de novo para o próprio pessoal saber o que tem, e também faz as demonstrações específicas nos produtos. Então, um determinado cliente quer um analisador de energia, ou então ele quer fazer um teste com termovisor, que tem um investimento alto. Geralmente a gente pega esses equipamentos, vai até o cliente para mostrar a facilidade ou para mostrar como que eu teria o retorno do investimento na aquisição desses equipamentos. Hoje a gente está em parceria com a Fluke. Eu estou com o Rodrigo Pereira, ele é o gerente nacional de contas, tá? Voltado para o segmento de energia, as verticais que o pessoal da Fluke chama, mas é o segmento de energia, então ele atende diretamente empresas voltadas para a parte de geração, distribuição de energia, e ele montou uma apresentação que ele vai abordar onde você tem falhas, onde você tem os problemas nas redes de alta e média tensão, tá? E eu vou deixar aberto o espaço de perguntas e respostas. A gente, na medida do possível, vai estar respondendo. Acho que já pode continuar o Rodrigo, e manda ver aí, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que estão presentes, destinaram um tempo aí. A gente sabe que está bem corrido, mesmo nesse período de pandemia. A gente sabe o quanto de volume de trabalho a gente tem aí absorvido nesse momento, mesmo em home office ou até mesmo dentro dos escritórios aí numa condição diferente.
Então, obrigado mesmo aí pelo tempo de vocês. Queria aqui, em nome da Fluke, agradecer a Getrotech pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui de soluções, né? Falar um pouquinho de medições, que é o que a gente vive, né? Que é o que a gente transpira dentro da Fluke. O Felipe já fez aí uma breve introdução. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Pereira. Eu trabalho na Fluke desde 2011, então já tem um tempinho aí, quase 10 anos, né? 9 anos e meio, um pouquinho. Então, basicamente, minha experiência profissional é com equipamentos de teste e medição, então, visitando clientes aí no Brasil e fora do Brasil também. Então, conhecendo a aplicação, os desafios da manutenção, instrumentação, equipe de comissionamento, enfim, as diversas aplicações. E nos últimos 2 anos na Fluke, eu assumi a posição de responsável pelo departamento, né, pelas contas de energia, né, como bem o Felipe comentou. Então, eu acabei nesses últimos 2 anos realmente focando bastante aí nos clientes de geração, transmissão e distribuição de energia. E o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Lógico, não vou abordar todos os equipamentos que envolvem a detecção aí de falhas, né, em média e alta tensão, porque realmente seria um webinário muito extenso. Então, falar um pouquinho aí do uso da termografia aplicada nessa parte, né, de média e alta tensão, um pouco de baixa também, né, quando a gente fala um pouco de tudo. Eu queria falar também um pouquinho da técnica de ultrassom, isso já é um pouco mais novo, né, a termografia já há muito tempo é utilizada, né, nessa aplicação, né, na detecção de pontos quentes, mas o ultrassom já é uma coisa um pouco menos utilizada, né? Já existe a tecnologia já há um bom tempo, mas ela não vinha sendo utilizada, né? E ultrassom ou ultravioleta, né? São 2 tecnologias para detecção de descargas parciais. E aí eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, da minha e da experiência da Fluke com esse tipo de tecnologia na detecção, né, de descargas parciais. E por último ali, o aterramento e qualidade de energia, também não menos importante, mas também já muito, né, utilizado nos testes de aterramento, a preocupação, né, com o aterramento, aí seja em torres de transmissão, dentro da subestação, enfim, e também da qualidade de energia, né, como é que é feita hoje a medição de qualidade de energia na média, baixa, média e alta tensão, né? Limitar um pouquinho. Então, nas próximas aí meia hora, 40 minutos, talvez, vamos deixar um tempinho aí no final para a gente fazer perguntas e respostas, né? Então, fiquem à vontade, tá? Para darem as perguntas aí no chat. Bom, vamos começar com a parte de termografia. Então, quando a gente fala termografia, né? Então, bom, um assunto bem já conhecido na parte de manutenção, né? Então, eu vou falar aqui na parte de média e alta tensão, né? Aqui do lado esquerdo, né? A gente consegue ver um termovisor do tipo pistola, né? Identificando aqui pontos quentes num poste, né? Num transformador e aqui nos pontos de isolação e tudo, né? E do lado direito, a gente vê aqui também um outro exemplo, aqui já numa torre de transmissão, aqui é numa linha de 500 kV, aqui é do 13.8, da esquerda do 13.8 e na direita o 500 kV, né? Uma linha lá no interior, aqui no interior de São Paulo. O que temos em comum aqui nessas 2 fotos, né? São, obviamente, o uso do termovisor, né? Mas reparem, assim, né, os detalhes, né? A distância de uma aplicação e da outra aplicação, né? Aqui a gente estaria falando, no lado esquerdo, vamos dizer aqui uma distância de aproximadamente aqui uns 15 metros de distância, né? Não, menos que isso, uns 9 metros, provavelmente, do meu equipamento até o meu ponto de detecção. E aqui a gente está falando uma distância bem maior, né?
é esse ponto, os pontos que eu quero visualizar. Aqui eu estou falando de uma distância de aproximadamente 70 metros, tá? Então, muito diferente, né? Mesmo equipamento, a gente está falando assim, basicamente do mesmo equipamento, né? Um termovisor, para detectar pontos quentes em conexões, nos cabos, nas conexões, nas chaves, enfim, né? Então, independente do local, a gente está aqui em busca de pontos quentes que a gente consegue prevenir aí uma possível queda, falha, enfim, né? Imagina um ponto quente aqui ocasionar uma queda de um cabo aqui de alta tensão. Esse cabo ele pode cair numa rua, ele pode cair mesmo aqui nessa aplicação aqui nesse momento, aqui não cai numa rua, mas vai desligar uma cidade, um bairro, enfim, são transtornos assim muito grandes, seja para concessionária, seja para quem está uma empresa que está recebendo essa alimentação, enfim, né? Transtorno muito grande. Por isso a termografia ela é realmente muito utilizada para a gente detectar pontos quentes e prevenir uma falha, né? Ô, Rodrigo, como você consegue definir a distância que cada equipamento consegue medir? Boa pergunta, né? Então, assim, nos 2 próximos slides, eu realmente quero tentar mostrar um pouquinho isso, porque isso varia bastante, né? Então, existem termovisores de R$ 6.000, por volta de R$ 6.000, termovisor de 300, R$ 500.000, né? Qual termovisor eu vou utilizar para cada aplicação, né? Então, isso depende muito, e são fatores como distância, e tamanho dos pontos, isso influencia bastante. Então, eu vou nos próximos slides falar um pouquinho exatamente disso e eu espero que terminando essa parte de termografia eu consiga responder essa pergunta, tá, Felipe? Mas realmente é uma boa pergunta, o pessoal acaba fazendo bastante essa pergunta. Qual termovisor eu vou utilizar para essa aplicação? Então, assim, eu sempre pergunto, vamos lá, vamos entender o que você quer medir, né? Qual é o tamanho do ponto, né? Vamos por aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Rodrigo, acho melhor a gente, assim que você acabar de falar dos termovisores, a gente abordar as perguntas do termovisor e depois partir para a qualidade de energia que está na sua agenda. O que você acha? Tá ótimo, perfeito. Para não ficar muito distante assim. Exato. Beleza. Então, bom, já vimos o termovisor, né? As distâncias, e basicamente o que a gente busca são esses pontos, né? Então, aqui são potes, né? São a linha de distribuição, e o que a gente busca são pontos quentes mesmo, né? Então, nessa própria imagem aqui do lado esquerdo, então a gente vê são 3 fases, né? E aqui na fase 1 a gente tem uma temperatura de 35 graus, então a gente aqui é uma temperatura geralmente ambiente, né? Então tem o sol incidindo, então 35 graus geralmente é uma temperatura normal, né? Um pouquinho mais quente, lógico, está passando carga aqui, então acaba esquentando um pouquinho. Mas reparem aqui na fase do lado direito, um pouquinho mais do lado direito, já a temperatura é de 52 graus. Aí aqui já é um ponto de atenção, né? Já é um ponto mais crítico e requer aqui uma verificação, às vezes um aperto, alguma coisa. E vocês podem ver aqui do lado direito já um caso mais extremo ainda, né? A gente está falando aqui, ó, aproximadamente mais de 100 graus, né? Isso aqui já é um ponto que já de correção mesmo, né? Que já está uma situação muito severa, né? Então a própria câmera já detecta e aponta a temperatura ali maior na imagem e você consegue identificar. Isso aqui é trivial justamente para você realizar aqui a manutenção, né? De uma forma rápida e segura, né? A gente está falando aqui de 13,8, enfim, há uma alta tensão, e eu consigo fazer aqui uma distância, então ter uma distância segura para fazer a medição com o termovisor. Vou estar aqui afastado aqui 9, 10, 15 metros de distância aqui, né? Então, ou seja, estou numa distância segura e realizando uma medição. E a medição de uma forma precisa. Então, eu consigo gerar um relatório disso aqui junto à minha equipe de manutenção para fazer a correção desse ponto, né?
de novo, existem vários tipos, deixa eu minimizar aqui, existem vários tipos de equipamento, né? Então, existem câmeras termográficas portáteis, né? Até de bolso, existem câmeras do tipo pistola, existem câmeras um pouco maiores, de forma ergonômica, né? Enfim. E, além disso, as lentes, né? Eu posso acoplar lentes, igual câmera normal de foto profissional, você acopla geralmente lente, né? Lente de aproximação, lente de abertura de ângulo, enfim. Então, são várias variáveis que realmente aquela pergunta, né, que foi feita foi bem pertinente, porque, poxa, e agora? Qual equipamento que eu utilizo? Qual configuração? Qual lente? Enfim, geralmente isso é uma pergunta que a gente recebe bastante e eu acho que com técnicas a gente consegue realmente solucionar para chegar numa configuração ideal para cada medição, né? Então, basicamente, assim, câmeras termográficas têm diversas especificações técnicas, né? A gente podia listar aqui pelo menos umas 20 características de uma câmera termográfica, né? Mas eu apontaria aí 4 principais grandes fatores, né? O primeiro, né, é a resolução, é o megapixels, vamos dizer assim, de uma câmera, né? Então, quantos pixels tem essa câmera? Então, tem câmeras de 6.000 pixels, tem câmeras de 64.000 pixels, tem câmeras de 300.000 pixels, enfim, depende da resolução. Então, esse é o principal fator, tá? Para inspeção de postes e linhas, você viu que a distância mais perto que a gente viu ali do poste é em torno ali de 9, 10 metros. Né? O poste é alto, né? Então, por mais próximo que você por mais próximo que você fique do poste, você vai estar ali próximo, aproximadamente uns 9, 10 metros do ponto que você quer identificar. Então, não pode ser uma câmera muito simples, né? Por mais perto que você fique, ainda tem uma distância de 9, 10 metros. E é por isso que a gente aconselha uma câmera aí em torno aí de 64, pelo menos 64.000 pixels, né? Mas hoje já tem câmeras aí chegando a próximo a 300.000 pixels, com um preço já bem mais acessível, né? O próximo ponto é a faixa de medição de temperatura, né? Então, vocês viram ali pelos exemplos, que a gente pode chegar a 100 graus, né? Um ponto quente, mas pode chegar a 150, 200 graus. Já são casos bem extremos. E a sua câmera tem que chegar a medir essa temperatura, né? Então, isso é importante. Então, geralmente, as câmeras trabalham a 400, 600 graus de temperatura. Câmeras vão até 1.000, 1.200 graus. Muito acima do que os pontos quentes aí em alta e média tensão podem chegar, né? Chegar já em 400, 500 graus, o negócio já está, o ponto ali já está, o cobre já está derretendo, né? Então, já não é o caso, né? Mas uma câmera ali até pelo menos 300, 400 graus é essencial para essa finalidade, para você detectar pontos quentes. Um outro ponto importante é a sensibilidade térmica da câmera, né? Ou seja, qual é a menor temperatura em que o sensor dela consegue detectar, né? Isso também é um ponto importante. Geralmente é coisas muito baixas, né? Essa temperatura de 0,4, 0,5 graus Celsius, não ali seus 50 milikelvin, 70 milikelvin de sensibilidade térmica. Isso também é um ponto bem importante para vocês observarem na seleção da câmera termográfica. E o outro ponto importante é o chamado IFOV, né? O pessoal também, poxa, como é que eu calculo o IFOV para essa câmera versus a distância que eu vou estar utilizando? Então, eu coloquei esse link aqui, que é o link do site da Fluke, que auxilia muito nessa dúvida, né? Então, eu vou até clicar aqui. Vai abrir aqui um site. Então, esse é o site da Fluke mesmo, né? Então, se vocês colocarem no Google, né, calculadora de FOV Fluke, ele já vai encaminhar para essa página, tá? É uma página online da Fluke que ela disponibiliza justamente para a gente tirar essas dúvidas, né? Poxa,
qual que é o menor ponto que eu vou conseguir medir a uma distância de 15 metros. Ou ao contrário, né? A uma distância de 15 metros, qual é o ponto que eu vou conseguir identificar? Né? Então, essa é a melhor pergunta. E qual câmera? Né? Então, isso aqui ajuda bastante com esses tipos de dúvida, que foi até a primeira que apareceu. Então, é bem simples, tá? Eu venho aqui, seleciono o modelo da Fluke. A Fluke tem diversas câmeras, né? As mais utilizadas para esse tipo de aplicação, por exemplo, é uma ergonômica, que estava até na foto, que a gente passou na apresentação, que é o modelo TX580. Esse é um modelo de 300 mil pixels, tá? A câmera tem 300 mil pixels de resolução. Eu vou fazer uma simulação com a lente padrão dela, tá? Standard. Ela tem aqui, tem aqui 3 tipos de lente, desculpa, 4, que é a padrão. Tem uma wide, que é para abertura de ângulo, ou seja, é o contrário, você não está muito longe do ponto, você está muito próximo ao ponto, então você utiliza a wide, tá? E aí a Tele 2 e Tele 4 justamente para aproximar, fazer a aproximação. Tele 2 aqui, vamos falar em graus, né? É uma câmera de 14, é uma lente de 14 graus. E a lente de 4 vezes é uma câmera de 6 graus, tá bom? Para os especialistas aí em foto e termografia, quando a gente fala em graus, acaba ficando até mais fácil, né? Então, mas vamos fazer... Esse é o ângulo de abertura da lente, né? Na verdade, é o tamanho da imagem que ela vai pegar. É o ângulo dela, exatamente. A área que ela vai pegar vai depender da distância. Isso a gente vai ver agora aqui na simulação, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma simulação com a lente padrão, né? A lente que já vem com a câmera. Eu vou colocar a distância, fazer por distância mesmo, tá? A unidades eu vou colocar aqui em metros. E aqui ele já vai me trazer. Então, uma fotinho aqui da minha câmera e aqui a área em que eu vou enxergar na tela, tá bom? Então, esse verdinho aqui é o que eu vou estar enxergando aqui na tela da minha câmera, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a distância. Então, vamos supor que eu esteja a mais distância de 10 metros, a gente acabou de falando bastante, né? Então, quando eu coloco 10 metros aqui, então a área que eu vou estar vendo na minha tela da minha câmera é uma área de 6 metros aqui de largura, né? Por 4,5 metros de altura. Então, 6 de largura e 4,5 de altura. E isso me dá o menor ponto que eu vou identificar é aproximadamente aqui 1 centímetro quadrado, né? Um pouquinho menos, 0,94. Então, menor que um parafuso, ou seja, é o menor ponto que eu vou conseguir identificar, que a câmera vai conseguir identificar e me apontar aqui como ponto quente na tela, tá? Então, se eu for me afastando, isso aqui vai aumentar, né? Então, se eu colocar agora aqui 20 metros, agora eu já consigo ver o meu menor ponto, aproximadamente 2 centímetros, porque eu estou afastando do meu alvo, do ponto que eu quero enxergar. E é claro, a área que eu estou vendo também aumentou. Agora, de comprimento, de largura, 12 metros e de altura, 9 metros. Essa é a área total que eu estou vendo na minha tela do termovisor, né? Ah, legal. E se eu acoplar uma lente que aqui, ó, aqui é o detector, né? Se eu acoplar uma lente aqui de aproximação, uma lente de 14 graus, essa aqui, a lente padrão dele é de 34 graus, tá bom? Então eu vou reduzir isso, eu vou fazer um zoom, como se fizesse um zoom aqui nessa imagem, né? Então eu vou manter a distância em 20 metros, vou manter esse número aqui, só que agora eu vou selecionar a lente, vou colocar uma lente aqui, uma lente Tele 2, tá? Que é uma lente de 14 graus. Veja que agora eu aproximei, né? Então, mesmo eu estando a 20 metros de distância, o meu ponto aí, ó, permanece agora como se eu tivesse a 10 metros de distância. Então, eu volto... Acho que é importante de falar aí é o tamanho do ponto, né? Você tinha um ponto que tinha quase 2 centímetros,
o mínimo, né, o dimensional dele era de 1,8, e agora eu tenho um ponto que é metade desse tamanho, então eu consigo medir, ter a certeza da temperatura de um ponto num ponto bem menor, na mesma distância, tá? Acho que a ideia das lentes seria essa. Exatamente, exatamente. E aí, se a gente colocar, selecionar agora aqui uma lente de 4 vezes, que é uma lente de 6 graus, vamos manter aqui a distância de 20 metros. Olha como a gente reduz, né? O menor ponto aí para meio centímetro, aproximadamente, né? Isso aí permite eu ir cada vez mais longe, né? Meio centímetro é um pontinho bem pequeno, né? Bem pequeno mesmo. Então, se a gente vai uma distância de 50 metros, como por exemplo de linhas de transmissão, que acaba ficando realmente umas distâncias maiores, veja que eu ainda mantenho o meu menor ponto aí em torno de 1 centímetro, mesmo estando Ô, assim. Rodrigo, só interrompendo um pouquinho, na verdade a gente tem treinamentos específicos dos termovisores, tá? Tem até a Fluke Academy que faz a capacitação técnica do pessoal de termografia, mas só sem entrar muito no detalhe, é legal o pessoal ter a noção de que, dependendo do modelo de câmera, eu tenho mais resolução. Então a ideia qual seria? Para a mesma para o mesmo tamanho de imagem, no caso que vocês estão vendo aí, que eu tenho uma imagem, uma área medida de 7,5 metros por praticamente 6 metros, nas câmeras de entradas com menos resolução, eu tenho menos pontos, é mais ou menos a ideia da televisão. Eu tenho a televisão normal, eu tenho uma HD e uma Full HD, então eu tenho mais pontos numa mesma imagem. Eu não sei se o Rodrigo consegue alterar aí para a câmera. Coloca a nossa câmera de entrada, que é a PTI 120, que é uma câmera de bolso, e mantém esses mesmos 20 metros de distância, só para ter uma noção da diferença de uma câmera para outra. Então eu vou ter muito menos pontos numa mesma área medida. Tá? Você consegue colocar os 20 metros aí? Vamos É ver se. muito alto. Ó, É, só para vocês terem uma ideia, naquela primeira câmera, que é uma câmera que geralmente é recomendada para utilizar a longa distância, para a parte de linha de transmissão e tudo, a gente comparando com uma câmera de bolso, que essa aqui a gente acaba fornecendo para o pessoal de manutenção, o cara de manutenção da fábrica que quer fazer uma verificação num painel e tudo, numa mesma distância de 20 metros, aquele pontinho mínimo da imagem, na câmera, na TX 580, eu tinha uma bolinha de menos de 2 centímetros de tamanho. Nessa aqui, você tem uma bolinha de 15 centímetros de diâmetro. Então, é só para vocês terem uma ideia a diferença entre uma câmera ou outra. Realmente, a PTI, que é essa câmera que a gente está mostrando, o pessoal trabalha numa distância menor, geralmente coisa de 2 metros. Coloca aí 2 metros, Rodrigo, para mostrar como que ela funcionaria, porque é a distância que o cara está do quadro de distribuição, por exemplo. Ele está a 2 metros de distância, aquele pontinho mínimo da minha medição, ele tem 1,5 cm, que é o tamanho de um barramento, dentro de uma cabine de um quadro de distribuição, é algo bem aceitável. Tá? Então, essa que é a distância, essa que é a relação. Na TX 580, eu conseguiria estar a 20, né? Nem isso, até mais. com a lente 4 vezes. Se eu tivesse com uma lente de aumento, eu conseguiria estar a 50 metros de distância medindo o mesmo ponto. É lógico que até o custo dessas câmeras, quanto mais pontos, o custo é mais alto. Então, cabe muito a gente ver qual que é a necessidade de cada um de vocês para poder indicar uma câmera específica. Se vocês tiverem alguma necessidade ou curiosidade para ver, a gente está à disposição, você tem meus contatos, a gente conversa e tem uma apresentação específica para a termografia. Mas era só, acho que eu achei legal falar isso para o pessoal, Rodrigo, pelo menos para eles terem essa noção. Acho que, desculpa aí te interromper. Não, que isso, foi um comentário muito bom, é exatamente isso, tá? Foi muito bom, mas perfeito. Vou voltar lá para a apresentação, tá bom, Felipe?
Ok, então voltou para a tela aqui. Ok. Bom, pessoal, da parte de termografia, eu queria comentar exatamente isso. O Felipe comentou do Fluke Academy, né? Eu acho que é bem importante ressaltar. O Fluke Academy, ele tem a parte de treinamento, e aí com certeza vai entrar muito mais em termografia, conceito de termovisão, enfim, tem muitas características que envolvem a termografia, então é bem bacana entrar, chama flukeacademy.com.br, é o site, tá? Então, quem quiser e tiver interesse em dar uma olhadinha, fique à vontade de entrar lá, tá bom? Ô, Rodrigo, só para não sair do tema do termografia, eu queria que você desse uma explicada com relação à variação de temperatura que eu posso ter entre as fases numa cabine, numa linha de transmissão, porque eu estou acostumado a mexer mais na indústria. O cara de manutenção, ele vai se basear naqueles 100 graus máxima, uma variação, máxima temperatura admissível de cada um dos materiais e tudo mais. Mas eu não sei para uma linha de transmissão. Eu imagino que a variação de temperatura deve ser muito menor. Tá? Me dá só uma explicada nisso aí, só para eu entender como que funciona. Legal, legal. Então, assim, linhas de transmissão, seja em baixa, média ou alta tensão, muda um pouco, mas não muda muito de uma termografia convencional, né? O que seria uma técnica convencional? É por comparação, né? Então, a termografia é muito por comparação, você acaba comparando uma imagem com a outra, né, e tirando as conclusões, né? E lógico, a câmera ela tem recursos de medição, né? Então, quando você não tem parâmetros de comparação, você vai usar a câmera, ela tem vários recursos para te ajudar no diagnóstico, né? Mas geralmente o que é adotado, né? Então, aqui, por exemplo, você tem as 3 fases na imagem do lado esquerdo, né? Então, deixa eu voltar aqui para o meu apontador. Então, aqui, né? Então, a gente tem aqui numa fase 35 graus, na outra 52, né? Isso aqui é uma falha? Então, assim, para a gente aqui, aparentemente, sim, né? Mas o que acontece? Pode ter essa fase, na verdade, ela pode estar sobrecarregada, não tem nenhuma falha aqui, uma mal conexão, ou uma falta de aperto, ou problema no isolante. Às vezes não, às vezes realmente essa fase é sobrecarregada, que não deixa de ser um problema, né? Você tem que ter o equilíbrio ali das fases, e você está nítido aqui que aqui tem um ponto mais quente. Então, o foco da termografia é justamente para você identificar isso, né? Ou seja, eu não preciso subir no poste, a linha aqui está linha viva, eu não preciso me aparamentar, usar os EPIs de segurança. Então, assim, uma distância segura, sem um nível elevado de grau de proteção de EPI, sim, eu consigo fazer a medição e aqui no caso por comparação, né? Já aqui na imagem do lado direito, não. Eu não preciso nem de comparação, né? Não estou nem fazendo a medição aqui. Aqui é uma chave faca, né? Então aqui a gente não precisa nem de comparação, não preciso nem visualizar aqui a minha fase aqui na segunda fase, mas essa aqui já 100 graus com certeza, né? Posso estar fazendo essa medição aqui, não sei, um ponto bem quente, sei lá, Cuiabá, Teresina. Então, que não vai estar, que não é somente um desbalanceamento, não um aquecimento do sol. Aqui realmente é um ponto quente mesmo, aqui é um ponto de superatenção. É importante, novamente, ressaltar as configurações da câmera, né, para você não sofrer com erros, né, do tipo ajustar a emissividade da câmera, né, para o tipo de material. Aqui a gente acaba falando muito em alumínio, cobre, né, então ajustar a emissividade da câmera termográfica e identificar se aqui o material é escovado, é polido, enfim, qual material para não mascarar essa medição, né? Tirando esses fatores, aqui com certeza pelo gradiente de temperatura você já consegue determinar aqui uma possível falha. Respondi a pergunta, Felipe, você acha que ficou melhor? Beleza, não? Beleza, é que eu achava que como
linha de transmissão, você não tem tanta variação entre uma fase e outra, você não poderia ter essa diferença de temperatura. Que Não. numa subestação de uma fábrica, por exemplo, acontece do cara ter feito uma mudança na instalação e colocou uma máquina a mais numa fase ou na outra e dá o desbalanceamento. Mas eu pensei que para a linha de alta e média tensão não tinha isso. Na verdade, o sistema aqui tem que estar balanceado, né? Então, existem a própria subestação, a própria concessionária, ela vai balancear, né? O sistema trifásico, seja estrela ou triângulo, ela vai balancear isso, mas, né, desbalanceamentos acontecem, mas eles não podem sofrer muito, até, né? Seja ele em carga ou seja ele em ângulo, né, da corrente. Então, quando a gente for falar um pouquinho de qualidade de energia, a gente vai falar isso, né? Então, o ângulo até pior, pode fechar até um curto, né? Numa linha de transmissão. Mas isso aqui pode acontecer, mas tem tudo padrões, tem limite, né, disso. Então, aqui realmente tem um ponto quente, talvez não, que não, tudo indica que não é carga, é um ponto quente mesmo. Que se fosse carga, a gente estaria vendo o fio aqui de uma forma mais aquecida, né? Diferente do que a gente está vendo aqui, né? Então, aqui realmente é um ponto de atenção, um ponto quente mesmo. Então, fazendo um paralelo, que realmente é um ponto que tá tendo bastante evolução e discussão no mundo da elétrica, que é a parte de descargas parciais, que seria o efeito corona, que a gente fala, né? Isso aqui para subestações de 500 kV, 240, 380, enfim, né? Acima dos 13.8, geralmente, você consegue identificar descargas parciais. Então, ou seja, é uma realidade, elas acontecem, né? Porém, você tem que ter uma quantidade, um limite dessas descargas, né? E na parte de alta, os dispositivos já têm uma proteção, né? Existem proteções contra isso, né? Aqui um exemplo, existe um isolante aqui, e aqui exatamente esse arco aqui, justamente para atenuar o efeito corona, né? Então aqui são imagens que a gente está vendo, imagens ultravioleta, são imagens um pouco mais bonitas, né? Geralmente feitas à noite, para você enxergar essas descargas parciais. Dificilmente a gente consegue ver, né? É mais fácil a gente ouvir, né? Quantas vezes a gente já não passou debaixo de um poste e escutou aquele barulhinho, né? Fagulhando. Isso aí são descargas parciais. Mas quando a gente já está escutando, ou seja, já entrou no nosso espectro auditivo, é porque já está muito grave, né? Nenhuma dessas imagens que a gente está vendo aqui, ó, seria o ouvido humano escutar. É impossível, né? São descargas bem pequenas, e a gente não consegue de forma alguma escutar isso com o nosso ouvido, né? O espectro do nosso ouvido, ela vai de 2 Hz até uns 20 kHz, pouco menos, 16 kHz, né? Em média aí, um ser humano, né? Então, isso aqui está numa frequência muito mais alta, né? O ruído dessa descarga aqui gira acima de 25, 30 kHz. Então, a gente não consegue escutar mesmo, né? E para enxergar, e aí a gente pode usar a ultravioleta. Rodrigo, quando eu já estou escutando o zunido, quer dizer que já tá, a qualquer momento pode ter um arco e curto-circuitar as fases. Exatamente, exatamente. Então, quando entra no espectro auditivo, já é uma corretiva, né? Não é nenhuma preventiva, que a gente fala, né? Então, quando a gente está escutando, já é um grau bem mais elevado. E aí é que vem o mix, né? O que vai vir primeiro, né? O uso de uma câmera ultravioleta ou de ultrassom para eu escutar, então, assim, vamos primeiro falar do corona, né? Como é que a gente vai identificar? Quais são as tecnologias que identificam descargas parciais? Existem duas, que eu saiba, né? Ultravioleta, que daí você vai enxergar a descarga parcial, e um equipamento de ultrassom, que eu vou escutar a descarga parcial, né? Existem duas tecnologias, tá?
E aí, o que acontece? Geralmente, quando você está tendo descarga ali, né, mini arcos elétricos, geralmente você está escutando a descarga parcial, geralmente ela gera um ponto quente. Porque está tendo descarga ali, ele vai esquentando aquele ponto. Então, vai danificando o isolante, vai danificando a conexão. E aí, isso aqui começa a esquentar. E aí é quando você detecta com a câmera termográfica, porque está quente. Né? A câmera termográfica não consegue identificar esse tipo aqui de problema que vocês estão vendo, porque não está quente. Então, a câmera termográfica não vai ver isso. Né? Mas uma câmera de ultrassom consegue escutar essas descargas. E aí é onde a gente consegue, antes de gerar um ponto quente, que já seria já uma corretiva, eu consigo fazer uma preventiva, que às vezes é uma limpeza, né? Fica sujo, fica exposto ao tempo, às vezes está próximo ao mar, né? Então tem uma maresia que faz agride mais, né? Mas intensifica aqui, né? A corrosão do material. Então tudo isso está interligado, né? E é antes do aquecimento. Então por isso que o pessoal tá mudando e está iniciando o uso desses equipamentos, até porque a tecnologia evoluiu muito, tanto do ultrassom quanto do equipamento de UV, né, de ultravioleta. Eles evoluíram bastante a ponto de ajudar o usuário a identificar, né? Então, aqui tem alguns exemplos, aqui exemplo da Fluke, né? A Fluke, ela desenvolveu um equipamento que é ultrassom, né? É ultrassônico, então ele tem vários microfones aqui que eles vão escutar os ruídos do corona, né? Da descarga parcial aqui. E eu vou identificar isso mesmo a distâncias. Aqui, ó, a gente está em torno aqui de 20 metros, 15 metros, aqui um pouquinho menos, 9 metros, mas ela vai escutar esses problemas e apontar na tela, né? Então são imagens desse tipo que a gente consegue identificar na tela do equipamento. Pode falar. Ô, Rodrigo, eu acho legal ressaltar que, na verdade, esse equipamento foi desenvolvido, uma tecnologia nova no mercado que a gente desenvolveu para uma outra aplicação. Na verdade, esse cara foi desenvolvido para localizar vazamento de ar, gases. Então, quando foi imaginado a tecnologia para esse equipamento, foi para localizar vazamentos, que são vazamento de compressor, linha de ar-condicionado, linha de ar comprimido, e acabamos vendo que ele é muito legal para detectar esse efeito corona, e até mais fácil de justificar o investimento, porque sempre que eu tenho um arco numa subestação, acaba com tudo, né? Vai derreter tudo, que é um arco voltaico. E o prejuízo é muito grande. Então, acaba uma intervenção que você evite, já paga o equipamento e tudo mais. Acho que teve já um lançamento da Fluke, que é o mesmo equipamento que a gente já tem uma faixa de frequência um pouco expandida, que é especificamente para o efeito corona. Me corrija aí. O spoiler, né? Vamos dar um spoiler aqui em primeira mão para quem tá. Foi mal, eu achei que já tinha lançado. O lançamento oficial mundial é amanhã, então vamos dar não tem problema, né? A gente dá esse spoiler aqui para o pessoal que está assistindo. Mas o modelo da Fluke que foi já lançado, foi lançado no ano passado, ele é o II900, que é uma câmera voltada para ar comprimido, para ver vazamentos de ar, escutar o vazamento de ar, mas a gente acabou utilizando ela para fazer a detecção do efeito corona, é a II900. E a Fluke amanhã faz o lançamento mundial da II910, que aí é uma câmera específica para detecção de descargas parciais, né? Que é o mesmo chassi, porém é uma câmera muito mais sensível aqui no espectro de captura dela. É um modelo mais sensível justamente para pegar a menor descarga possível aqui, né? Então, aqui a gente está usando a I900, tá? Que é um modelo destinado para ar comprimido, mas a gente consegue identificar, né, as descargas parciais e ela aponta dessa forma, né? Então, ou seja, aqui eu tenho também as 3 fases, porém nesse isolante aqui eu tenho mini descargas e eu consigo identificar essas descargas
ele aponta esse ruído para mim aqui, coloca cores aqui, né? Ele traz cores na imagem, tem um algoritmo que ele vai me trazer cores nessa imagem para identificar onde está tendo o maior nível de descarga. É legal ressaltar, Rodrigo, que o pessoal já fazia medição usando equipamentos de ultrassom, mas basicamente é um sensor, é um microfone de precisão que o cara tinha que ficar apontando para os pontos, era bem complicado achar um ponto achar onde era essa origem desse som, que influencia muito o ruído ambiente, estava perto de alguma estrada, alguma coisa, já ficava muito difícil de ver. No caso do i900, que é essa câmera que a gente está mostrando as imagens, ele já transforma o som nessa imagem, então é fácil da gente verificar onde está acontecendo, e também não vai fazer tanta diferença o ruído ambiente. Tá, porque eu consigo fechar a faixa de frequência e ele vai basicamente ignorar, tanto que vocês podem ver aí nesse gráfico do lado direito, embaixo, você vê aquela partezinha laranjinha, é o ruído ambiente. Então, essa parte onde tem esse quadrado amarelo aí, é onde o equipamento está mostrando na minha imagem. Então, eu estou tendo ruído, tem carro passando, tem fábrica rodando perto e não tem problema, porque eu estou filtrando para aquela faixa. Já no microfone, que é o jeito que o pessoal usa hoje em dia, usava até agora, ele não despreza nada, então fica bem complicado de fazer a medição. Isso aqui é praticamente instantâneo. Você está andando do lado da linha de transmissão e vendo o ponto. Tá? Desculpa mais uma vez aí, Rodrigo. Não, que isso, foram ótimos comentários, foram ótimos. Então, eu acho que o que a gente acaba resumindo desse equipamento, né, é que você consegue enxergar o som, né? É bem isso mesmo, né? Então, ele está captando o som e ele converte esse som em imagem, né? E como o Felipe bem comentou, aqui eu vou dar o play a um vídeo, né? A gente fez um vídeo e o que a gente escuta, lembra que eu falei que é de 2 kg até no máximo 20 kHz? É isso aqui, ó. Isso aqui tudo a gente está escutando. O nosso ouvido consegue escutar, mas o equipamento ele consegue ir muito além disso. Olha só, até 50 kHz. Isso aqui a gente não consegue escutar. Então, geralmente a descarga parcial, o corona, ele está nessa faixa aqui, né? E a gente não consegue escutar isso. Quando a gente está escutando é porque o problema já está muito severo aqui. Então, por isso, a utilização do ultrassom, para eu conseguir escutar e, nesse caso, ver o som, né? Então, o equipamento consegue trazer isso. Eu vou dar um play aqui no vídeo e eu vou falando um pouquinho de como é que ele faz. Então, vocês vão ver que aqui o ruído acabou aumentando, né? Passa um carro do lado, uma moto, esse ruído aqui ele altera, né? Porém, o corona aqui ele se mantém, tá? Totalmente. O que o equipamento está mostrando aqui para mim de ruído é somente dentro dessa faixa amarela, desse retângulo amarelo. O que está acima e abaixo ele está cortando, ele não está me mostrando. E aqui ele consegue ver efetivamente o problema aqui que está acontecendo nessa torre de transmissão. Legal? Bom. Vou falar um pouco rápido, já estou estourando aqui o nosso tempo. Um outro ponto é a qualidade da energia, né? Como é que está a qualidade de energia que está sendo transmitida ou recebida, né? Aonde que eu faço a conexão? Né? Ela falou que ela tem diversos equipamentos de qualidade de energia, né? São vários equipamentos. Esse aqui é um exemplo, uma fotinho de um modelo nosso, que é especificamente é o 1748, que ele não tem display, né? A gente tem equipamentos com display também, por exemplo, o famoso 435, né? Ele tem um display na tela. Deixa eu ligar aqui minha apontadora laser. Então, porém, em comum, eles têm as garras para medir a corrente e os alicates, o jacaré aqui, para fazer a medição de tensão. Tá? Então, ele faz a medição de tensão, de corrente, então ele tem todo o gráfico de potência, consumo, harmônica, desequilíbrio, enfim, são mais de 30 fatores que ele faz a medição, mais de 30 pontos que ele vai fazendo a medição, apenas fazendo a leitura de tensão e corrente, tá?
Ah, mas Rodrigo, aonde que eu vou conectar esse equipamento? Eu tenho a medição aqui, minha tensão aqui é 13,8, é 500 kV. O que a gente sempre indica é que, mesmo nesses sistemas de alta tensão, você sempre tem um TC e um TP, né? Que é um ponto de medição de tensão e um ponto de medição de corrente, resumidamente, né? Esse equipamento pode ser conectado nesses TCs, tá bom? Então é para isso mesmo, né? No TC e no TP. Na medição de subestação, geralmente, né? No ponto de medição, você tem a medição. Então ali a relação vai ser a mesma. Você medir num TP ou medir na barra mesmo, né? Em alta tensão, vai ser a mesma coisa, né? Porque ali é só uma relação de transformação. Então, os problemas que vão acontecer na baixa também vão acontecer na alta. Então, não se preocupe em fazer a medição lá em 13,8, em 500 kV. Não se preocupe em fazer esse tipo de medição, né, de qualidade de energia, né? As medições que tem nessa parte de tensão é só para saber se tem ou não a tensão, geralmente, né? Se ela está lá ou não está, até por segurança, né? A gente desliga e aí quer saber se está desligado mesmo, eu vou lá com o medidor e verifico se está desligado mesmo, né? Agora, esse tipo de medição de harmônica, desequilíbrio, fator de potência, não precisa se expor a essa alta tensão, né? Então, faça a medição nos TPs e nos TCs, tá? E aí, aqui, os equipamentos, eles têm essa haste flexível aqui, né, para fazer a medição de corrente. Então, você consegue medir, por exemplo, até 6.000 amperes aqui, né? Aqui é AC, mas às vezes tem o TP, o TC de baixa corrente também, corrente contínua, enfim, tem vários formas de você fazer a conexão aqui e conseguir fazer sua medição, independente da característica do seu sinal. E o conector de tensão também, então você faz a conexão lá. Se você quiser trazer os relatórios, como se estivesse medindo na alta, também não tem problema. Você vai lá e configura lá, olha, a minha relação aqui é de 1.000 para 1, 10.000 para 1, e o equipamento te mostra o valor da tensão ou da corrente corrigidos, tá? Então não se preocupe. Então, de novo, não precisa fazer a medição lá na alta, usa o TC e o TP para fazer as medições, tá? Então, geralmente são portáteis, leves, tem um grau de proteção aqui, então, nesse caso, desse modelo aqui, ele pode ficar exposto à chuva, pode ficar exposto a pó, não tem problema, ele é bonitinho assim, mas ele é feito para ficar ao tempo, esse modelo, né? Então, tem conexão Wi-Fi, então você não precisa lá, é uma medição diferente, né? Então, você vai deixar e ele vai fazendo aquisições, não é uma medição pontual. Deixa ele fazer aquisições lá mesmo, deixa, aí tem memórias aqui para 1 ano de aquisição, né? Mas também já é o extremo. Geralmente 7 dias é o padrão do pessoal deixar o equipamento lá e fazer a medição, e aí depois eu vou lá e pego os dados dele. Nesse caso aqui, eu posso fazer isso até de forma remota, né? Tem clientes nossos que instalam esse medidor lá no aerogerador, lá no Natal, e ele faz a medição lá em Curitiba, né? Tem clientes nossos que fazem isso. Então, ou seja, eu não preciso estar fisicamente lá no local para fazer a captura dos dados, né? Eu posso fazer isso de forma remota, através de IP, GPRS, enfim, depende do modelo. E aí você tem um software para fazer essa análise também que vai ajudar, enfim, de novo, acho que como na termografia, a Fluke também tem um curso de qualidade de energia que ajuda, né, que é o Fluke Academy, que vai te ensinar a fazer a leitura desses dados, né? Ok, eu fiz a medição, identifiquei que eu tenho problemas de harmônico, e agora? O que eu faço? Né? Então a Fluke Academy tem um curso para você interpretar esses sinais. São muitos dados que o equipamento desse traz, e aí ele te ajuda, esse curso vai te ajudar a interpretar esses sinais todos que o equipamento traz aí para você em forma de relatório. Felipe, eu vou partir também já para o aterramento para a gente concluir, tá? Eu vou falar de aterramento especificamente também para alta, média e baixa tensão, tá? Eu não vou falar aqui do aterramento aqui de... Rodrigo, só para fechar a questão do I900, do medidor, não existe uma faixa de frequência, algum limite, é uma pergunta aqui do Márcio, não existe uma faixa de limite pro som, na verdade, acho que é só um indicador, né,
o que o II vai estar mostrando é somente a indicação onde eu tenho ruído. Não existe um limite, por exemplo, o máximo admissível para uma linha de transmissão é de 32 kHz. Isso não existe, né? Não, desculpa, foi uma boa pergunta. Não existe limite de frequência. Alô, Rodrigo, eu acho que teve um probleminha na conexão. Rodrigo? Alô? Alô? Oi, voltou, pelo menos agora eu estou te escutando. Oi. Desculpa, deu um problema aqui na internet. Mas estamos escutando bem agora? Sim, agora eu estou escutando, mas eu não escutei a resposta. Eu tinha perguntado com relação ao limite, se existe algum limite de frequência para uma determinada instalação. Isso, Então, eu estava falando, não existe um limite de frequência, mas existe um limite de descargas, né? A quantidade de descargas é aí que vem a diferença do modelo que a FLUK está lançando amanhã, que é o 910, que ele consegue medir essa descarga, a quantidade de descargas que está acontecendo naquele ponto. E aí sim existe um limite, existem normas que determinam, dependente para um determinado dispositivo, grau de tensão, umidade, tem vários fatores que a norma determina, que é o limite de descargas, porque elas vão acontecer, né? É normal, né? Quando você trabalha em alta tensão, isso é uma consequência. Porém, existe um limite, tanto do próprio fabricante do dispositivo determina o limite de descargas que aquele isolante, por exemplo, vai suportar, com o ambiente que ele está, né? Então, tudo depende. Quanto maior a umidade, maior a intensidade da descarga, quanto menor a umidade, menor. Então, tudo tem uma relação não só física do equipamento, mas ambiental também, do ambiente ali onde está instalado. Então, assim, respondendo, não existe um limite por frequência, mas existe um limite por descarga. Por isso que o equipamento ele vai trazer a medição de quantidade de descargas, e isso que é importante fazer a medição. Ele vai, tipo, falar, você teve 15 descargas em tanto tempo, é isso? A quantidade e a intensidade, exatamente. Beleza. Vamos esperar o lançamento aí, gente. Só para mais uma informação, no último webinário que a gente fez em conjunto com a FLUK, em parceria com a FLUK, foi abordado exatamente esse equipamento. Se vocês procurarem no YouTube, a gente tem a gravação desse webinário, onde a gente aborda como que é feito, onde surgiu essa tecnologia, tá? E lá eu tenho também vários vídeos de testes feitos com esse cara, não só para efeito corona, mas também para a aplicação inicial, que é o vazamento de gases, tá? Tá disponível no nosso YouTube, é só procurar lá como II900 ou localizador de vazamento, que vocês encontram bastante informação desse cara. E acho que pode prosseguir aí, Rodrigo. Legal. Não, pode me interromper, tá? Fica à vontade. E, pessoal, por último, falar um pouco do aterramento, né? Então, a gente tem essa parte, né, de queda de potencial de 3 ou 4 polos, teste de resistividade, teste seletivo, teste com vara, enfim. São vários tipos de teste de aterramento, mas só ressaltar que a importância a torre de transmissão, né? Geralmente o pessoal acaba não fazendo ou fazendo de forma errada o teste de aterramento nas torres, né, de transmissão. O certo mesmo, né, usar as técnicas de 3 ou 4 polos com essa haste, né, que você acaba fazendo a medição no pé da torre, né, que acaba sendo a parte de aterramento da torre mesmo em si, né, e aí você validar esse aterramento, se ele está de acordo, lembrando sempre, porque a gente está falando de aterramento, o solo ele vai mudando ao longo dos anos, né, ele pode mudar, na verdade, né, então, desde ele se tornar mais úmido ou menos úmido, tudo isso influencia no valor do aterramento. Então, Rodrigo,
falar. Eu acho a diferença, acho que principal, é que diferente do aterramento numa fábrica, por exemplo, quando eu vou ver um sistema de proteção, sei lá, a parte de raios, né, proteção contra raios, a própria estrutura da minha linha já é o aterramento, né? Por isso eu preciso fazer a medição com essa garra de corrente, parece uma garra de corrente. Me corrige aí. A própria torre é como se fosse um para-raio, né? E aí você tem os pés da torre ali como um ponto de ligação com o aterramento para você fazer a dissipar, né, toda essa energia de um raio, por exemplo, né? E o raio ele acaba correndo também a linha de transmissão, enfim, tem vários fatores, né, bastante estudo nessa parte, mas o aterramento ele é fundamental para você conseguir drenar essa descarga e ela impactar o menos possível aí na sua linha. A própria subestação, ela tem os para-raios, né, lógico, na entrada ali, para amortizar essa descarga, mas o principal é você ter o aterramento aí durante a linha para você ir fazendo vamos fazer assim, escoando essa energia ao longo da linha, né? É importante fazer essa medição aí de tempos em tempos, porque para você validar se aconteceu alguma coisa, às vezes um próprio raio danificou o ponto de aterramento, ou uma corrosão, enfim, são vários fatores que podem degradar o seu aterramento. No momento da instalação, ele estava ok, mas com o passar dos anos, ali 10, 20, 30 anos, isso aí foi se degradando, e aí é importante fazer a medição, né? Então, o uso da ferramenta correta, da técnica correta, é importante para você ter uma medição confiável, um laudo, né, de forma que você consiga fazer essa medição do aterramento, né? Pessoal, já passei bastante do tempo. Felipe, a gente tem um tempinho ainda para perguntas e respostas. Acho que ficou a dúvida com relação a essa ao i900. Está perguntando se já é usado. O Márcio novamente está perguntando se já foi usado, adquirido por concessionárias de energia. Eu sei que a gente já vendeu esse equipamento para a indústria e de alguns segmentos de mercado, mas sempre voltado para a parte de vazamento de gás. Então, é para uso interno. Eu fiz alguns testes em empresas que fazem a linha de transmissão, gerenciamento de linha de transmissão, mas ainda não concluiu, até mesmo porque esse é um equipamento novo, foi lançado em outubro, mas nós temos que lembrar da pandemia. Então, a gente fez um trabalho grande em novembro, dezembro, chegou às férias e voltou das férias já com todo mundo cancelando as visitas. E eu não sei como que ficou o plano de investimento do pessoal, que geralmente é processo demorado, a licitação e tudo. Eu acho que, não sei se o Rodrigo, que acompanha todos os distribuidores aí, pegou em outros casos, mas para a Getrotec, acho que para a parte de energia, eu não tô acompanhando nenhuma venda desse cara para o mercado de energia, novamente. Sei, Rodrigo. Já teve concessionária, sim, que realizou a compra, né, desse equipamento, justamente para essa medição, não só a concessionária, mas também empresas que fazem a geração e transmissão de energia puramente, né, para fazer uso. E empresas mesmo, né? Tem empresas grandes, né? São empresas gigantescas que têm a parte de energia muito forte e também adquiriram por conta não só por conta do ar comprimido, mas também para efeito corona, né? Para fazer a checagem ali da subestação. Tem empresas que têm a geração de energia, né? Rodrigo, mais uma perguntinha com relação ao aterramento. Quando não existe um equipamento de aterramento específico para a linha de transmissão, o que existe é um método de medição que é usado para linhas de transmissão. É isso? Quando eu pego aquele método de Werner, essas coisas, você sabe me dar uma ajuda nisso ou é melhor a gente...
Então, não, nessa eu acho que consigo responder. Não existe, realmente não existe um método para a torre de transmissão, não é isso. É porque não existe a técnica é a gente fazer o clip, né, na haste e fazer a medição, né? Essa é a técnica, né, a norma, né, falar isso, né? Então é onde eu injeto um sinal e meço a resistência, uma das técnicas. Só que quando a gente fala de torre de transmissão, o pé da torre é muito largo, né? E aí o alicate, geralmente, que vem nos equipamentos, ele não consegue abraçar a torre, né? O pé da torre. Então, aí você precisa de um acessório do equipamento, que aí a Fluke tem um acessório específico para a linha de transmissão, que eu mostrei na imagem, né? Que é uma haste, que é uma haste específica também para a teste de aterramento, que você abraça o pé da torre e aí consegue fazer a medição. Sem esse acessório, você não faz a medição no pé da torre. Aí tem que fazer com o método normal, que é o de estaca, medir a resistividade do solo, aquele negócio todo. Porém, daí ele fica incompleto. Pela norma, tá. Então era isso aí, beleza. Mas o equipamento é o mesmo, você teria que ter um acessório só para medir o pé da torre. Perfeito. Legal. Então era essa a minha dúvida. E eu acho que é isso, gente. Não sei se o Rodrigo quer abordar mais alguma coisa. Essa gravação, o pessoal de marketing vai disponibilizar nas nossas redes sociais e pedir desculpa mais uma vez pelo atraso. E quem não conseguir não conseguiu participar, a gente vai estar mandando a gravação. E é isso, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela ajuda, pela parceria com o pessoal da Fluke. E obrigado a todos que disponibilizaram o tempo para participar do webinário. E em breve a gente vai lançar mais alguns, também sempre voltado para novidade de mercado e alguns segmentos. Valeu, Rodrigo. Eu que agradeço aí a Getrotech, toda a equipe, né? A Tamires, você, Felipe, pelo trabalho aí, pela divulgação, né, do webinário. Agradecer muito aí a atenção de todos. Obrigado pelas perguntas também. Qualquer dúvida, se tiverem, ficou o contato do Felipe, pessoal da Getrotech, podem encaminhar, tá? Obrigado, boa semana para todos e uma boa tarde e saúde para todo mundo.